Para você, investidora, eu sou o Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu e Daniel Morales até as 3h30 da tarde nesse debate com Alan Gani, com Alexandre Cabral. E hoje a gente tem por aqui a economista-chefe da Coface, a Patrícia Krause. Ela vai estar por aqui batendo um papo com a gente também sobre dados, indicadores e tudo que está movimentando a economia brasileira. Deixa eu dar aquele famoso giro do mercado, saber um pouquinho como que estão reagindo as bolsas nessa quarta-feira pré-Fed, né? A gente sabe que tem muita movimentação no mercado financeiro por causa do Fed. Vamos começar pelo fechamento das bolsas europeias. As bolsas lá na Europa fecharam todas no patamar positivo nessa quarta-feira. DAX na Alemanha subindo 2,22%, FTSE no Reino Unido subindo 1,34%, CAC na França subindo 2,11%, o índice Eurostoxx também acima dos 2% de ganhos, subindo 2,12%. Nos Estados Unidos o clima parece ser um pouco mais tranquilo. Ontem a gente viu as bolsas americanas caindo bastante, caindo forte, e hoje elas respiram um pouco mais aliviadas, com o Dow Jones subindo 0,92%, o S&P subindo 1,53% e a Nasdaq subindo 2,31%. A gente vê toda essa movimentação nas bolsas americanas depois de ontem, né? Ontem o fechamento mais complicado ali, com grandes e fortes perdas, até mostrando que a Nasdaq até ontem já tinha uma perda anual de 13%, o S&P uma perda de 8% e o Dow Jones com uma perda de 5,6%. As bolsas americanas com perdas bastante expressivas, enquanto a bolsa brasileira acumula ganhos agora em 2022. A gente dá uma olhada no dólar, caindo 0,12%, pouca coisa ali, sendo negociado aos R$ 5,43. E como eu estava falando, a Bolsa Brasileira nesse segundo dia de otimismo mais forte, né? Ontem, depois de subir 2,10%, hoje já sobe 1,8%, superando a casa dos 112 mil pontos. Ontem, quando a gente estava comentando aqui aquela alta de 2,10%, falando passamos o patamar dos 110 mil pontos novamente. A gente que tinha subido 2,10, a última vez que tinha subido 2,10 foi lá no comecinho de dezembro, a última vez que a gente teve 110 mil pontos foi lá em outubro. Então agora, para consolidar essa movimentação altista da Bolsa Brasileira e também ver se a gente consegue engatar, né, daqui para frente algumas altas mais expressivas, a gente chegando aí aos 112.219 pontos nesse momento. Lembrando que a máxima do dia foi 112.445 pontos. E aí o que tem segurado essa elevação na Bolsa Brasileira hoje? A gente vê bastante petróleo e minério de ferro, né? As mineradoras e siderúrgicas, Vale mesmo, subindo 1,21% agora, sendo negociado aos R$ 85,00. E a Petrobras aos R$ 34,11, subindo 3,36%. A Petri 4, a Petri 3 subindo 4,19% aos R$ 37,00, Petri 3,30. O petróleo fazendo bastante movimentação positiva, né? A gente viu aí que o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, chegou a ser negociado aí aos $90 o barril. É uma movimentação bastante importante, né? A gente lembra que toda essa semana a gente estava conversando sobre os preços do petróleo, sobre a movimentação ali, Rússia, Ucrânia, o que poderia trazer aí de consequência para o preço da commodity. E o preço de $90 chegou, né? Embora o Goldman Sachs tenha dito aí que o preço do petróleo pode chegar até a casa dos $100, é isso aí, hoje chegou nos $90. Deu uma recuada posteriormente, mas bateu sim os $90, o que não acontecia desde 2014, tá? Esse preço elevado aí do petróleo no cenário internacional. Ou seja, a gente ainda tem bastante discussão sobre petróleo, bastante discussão sobre todas essas questões aí envolvendo a commodity, né? Lembrando que semana que vem tem reunião da OPEP+, que deve
permanecer ali, deve manter o aumento de 400 mil barris na produção diária. E aí, né, isso também pode colocar um peso a mais ali, um molho a mais em toda essa discussão sobre o petróleo. Bom, é isso, esse é o cenário que a gente está trazendo aqui para o nosso BMC Market, que a gente vai conversar com todo o nosso time nessa quarta-feira. E claro, as expectativas para o Fed, porque 4 horas vai ser divulgado aí o teor da reunião lá do FONC, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. E aí a gente já vai começar a essa expectativa, a conversar sobre essa expectativa, o que o Fed vai fazer, o que o Fed não vai fazer, quais são os aspectos principais que a gente tem que ficar de olho quando sair essa definição do Fed. E claro, ao longo da nossa programação, vamos falar de Fed, vamos falar também da entrevista coletiva do Jerome Powell, que vai começar a partir ali de 4h15, 4h30, já no Top News. Mas é isso, vamos começar então o nosso BMC Market. Deixa eu trazer aqui o Daniel Morales para a gente começar esse nosso bate-papo. Muito boa tarde para você, Morales. Boa tarde também para você, Felipe. Boa tarde também para todo mundo que está ligadinho agora aqui no BMC Market. É isso aí, Morales. Uma das questões que a gente vai abordar hoje também, inclusive com a nossa convidada, né, a Patrícia Krauser, lá da COFACE, economista-chefe da COFACE, é a divulgação do IPCA 15, né? Hoje cedo o IBGE divulgou aí o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, uma prévia da inflação oficial do país, e ficou em 0,58% agora no mês de janeiro, depois de ter registrado a taxa de 0,78% em dezembro. Deu uma desacelerada, mas acabou ficando um pouco acima das expectativas. Com o resultado, o IPCA 15 acumula uma alta de 10,2% nos últimos 12 meses, abaixo dos 10,42% observados nos 12 meses anteriores, ou seja, de dezembro até dezembro de 2020. Em janeiro de 2021, a taxa tinha sido de 0,78%. O resultado foi influenciado pelo recuo nos transportes, principalmente com a queda nos preços de gasolina e de passagem aérea. Além disso, o etanol e o gás veicular também tiveram variações negativas no período. Morales. É isso aí. Outra informação importante hoje, Felipe, é que a Petz comprou a Petix, que é detentora, dentre outras, da marca de tapetes higiênicos Super Secão. A Petix foi avaliada em 70 milhões de reais. A operação prevê a incorporação de 51% das ações da holding, que vai corresponder aí ao valor de 35 milhões, além da aquisição de ações representativas de 49% das ações da holding Petix. Caso a holding Petix atinja determinadas métricas de desempenho, a Petz poderá pagar até 10 milhões de reais divididos em 3 parcelas relativas aí ao desempenho verificado nos anos de 2023, 2024 e 2025, Felipe. Pois é, Morales, as contas externas do Brasil registraram déficit de transações correntes de 28 bilhões de dólares. O valor representa 1,75% do PIB. O saldo negativo aumentou 14,7% na comparação com o ano passado, quando o setor externo registrou um déficit de 24 bilhões e meio de dólares. As transações correntes do setor externo, segundo o Banco Central, são formadas pela balança comercial, pelos serviços adquiridos por brasileiros no exterior e pelas rendas, como remessa de juros, lucros e dividendos do Brasil para outros países. O BC disse também que o aumento no déficit em 2021 se deve ao saldo negativo de 12,2 bilhões de dólares da renda primária. Os serviços também ficaram no vermelho em 3,8 bilhões. Já a balança comercial registrou um superávit de 3,8 bilhões de dólares. A renda secundária teve saldo positivo de 1 bilhão de dólares. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou o convite recebido da OCDE, que formaliza aí o início do processo de adesão do país ao grupo. Para isso, o Brasil se comprometeu a zerar o imposto sobre operações financeiras das transações cambiais. Outros 5 países também receberam o convite para dar início ao seu processo de inclusão na organização. Segundo Guedes, a promessa só foi possível após a aprovação da lei do novo marco cambial pelo Congresso. As tarifas de 4 diferentes tipos de transações vão ser gradualmente zeradas até 2029. O país cumpre, assim, um dos requisitos da entidade de não discriminar agentes econômicos ao taxar de maneira diferente
de acordo com o tipo de transação que é efetuado nas operações de câmbio. Para se enquadrar nessa exigência, bastaria apenas igualar as tarifas, mas o Brasil decidiu ir além e zerá-las. Maravilha, Daniel Morales, seguindo aqui com a nossa programação do BMC Market. Já quero trazer aqui na nossa tela nosso time completo, Alan Gani, Alexandre Cabral, Daniel Morales, para a gente começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa de quarta à tarde. Então, muito boa tarde. Alexandre Cabral estava dando uma olhada, fez a barba, tá elegante. Tô novamente bonito, de bigode. Tá no inferno andar na rua, mano. Só quer tirar foto. Pô, mas tá complicado. Você sabe o que eu reparei? Que eu não sabia que hoje eu ia estar na presença do cara que iria trazer pra gente o aerotrem. Mas ele morreu, mano. Eu tô em entidade aqui, né? Aqui tá uma entidade. Baixei, é isso? Você nunca sabe quando as pessoas morrem, né? Porque todo mundo fala, não sei quem eu vi outro dia. Pô, morreu tem 3 anos. Não sei quem morreu. Não, mas eu sabia que ele tinha morrido. Você sabe que Vargas morreu, né? Também. Beijo, Leila Lopes. Entendi. Vamos lá. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Felipe Morales. Cabral, pague o aluguel. Muito boa tarde, é isso aí. Olha só, o Cabral elegante como sempre, com esse bigode aí. Vamos começar falando aqui dessa movimentação da Bolsa Brasileira. Aqui, ó, 1,89% de alta, 112.213 pontos. Quem diria, quem podia imaginar, hein? Como vocês avaliam aí essa alta da Bolsa? Basicamente, sobre commodities, sobre bancos e petróleo, enfim, toda essa movimentação aí, 112 mil pontos. Ontem a gente, durante o market, falava, né, 109, 108 mil pontos. No fim do dia, chegou a mais de 110 mil pontos. E hoje a gente falando 112, né? Em pouco tempo atrás a gente falava da festa dos 100 mil pontos, agora meio que ficou para trás, né? Como que vocês estão vendo aí essa movimentação na Bolsa, hein, Gani? Como que o Brasil dando um show, né? O Brasil mostrando para o resto do mundo o que é a Bolsa brasileira decolando. Agora, brincadeiras à parte, né? Gringo entrando pesadamente aqui na Bolsa. Commodities, tem aí uma expectativa de alta no curto prazo, minério, petróleo, para um aquecimento de demanda. Veja, o mundo, mesmo que o FMI tenha revisado a sua projeção de crescimento de 4,9 para 4,4, o mundo vai crescer 4,4%, né? Já passado o efeito lá da recomposição da pandemia. Então, é um crescimento pequeno, está demandando bastante petróleo, ainda com tensões geopolíticas, enfim, então o petróleo acaba sendo aí beneficiado, né? Beneficiando o Petrobras também, entre outras commodities. Então, barato, gringo comprando, isso impulsiona preço para cima. E maravilha, né? Faz tempo que a gente não via a Bolsa aí dando alegrias aí para os investidores, né? E aí, Cabral, como que você vê essa festa dos 112 mil pontos? Elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Gringo, entrando que nem um louco. Ontem eles ficaram mal, entraram com 900 e poucos milhões, entraram com bi. Não conseguiram chegar. Deve ter tido alguma depressão, ficaram mal, deve ter bebido uísque, o escambau. Entraram com menos de 1 bi na Bolsa Brasileira. Então é gringo, mano. Enquanto o gringo ainda estiver renovando 6 horas, mano, é porrada. O problema é quando o gringo parar de renovar 6 horas. Você já renovou 6 horas? Sim. Não, você entendeu, não dá uma de inocente, não. Você já tava lá e renovou 6 horas? Não. Não? Então tá bom. Então o Brasil virou o head dos gringos, né? Quando a coisa tá toda feia lá fora, vão pro Brasil que é seguro. O Brasil é um porto seguro, respeito aos contratos. O Brasil é um país com inflação controlada. Eles estão lendo o Globo, fiscal. Estadão, Folha, e na parte política tá vazia, eles estão investindo. Então, quando a editoria de política voltar a bombar, aí a gente vê o que acontece. Tá aí, Cabral, uma boa ideia. Brasília, tire férias 1 ano aí, que essa bolsa um ano inteiro, né? Vamos ficar Não de falem boa. nada, deixa só pra gente aqui, né? Só pro setor privado.
Vamos ver. Pô, podia fazer uma análise dessa, né? Se aumenta, apesar que caderno de jornal dificilmente aumenta, né? Eles colocam o que eles chamam de caco, né? Que eles tapam buraco na impressão. Normalmente página de política é 3 páginas o ano inteiro. A não ser em período de eleição, que às vezes criam até um caderno especial. Mas se tinha alguma relação, quantidade de linhas, palavras de política com bolsa. Pô, isso ia ser maneiro, maluco. Pegar um nerd desse de física que sabe programar pra caramba, fazer isso. Contar a quantidade de palavras no caderno de política, porque os cacos é aquela propaganda enorme, que é meia página de jornal, né? Pra tampar buraco. Pô, boa, gostei. Vou inventar uma droga aí. Vou inventar uma droga. Aí não, né? Droga fosse de expressão, uma doideira aí. Vou fazer as contas. Alguma coisa aqui. Certo. E aí, se mantiver esse fluxo do estrangeiro aí, achando que o Brasil tá bom demais, tá barato, tá com commodity valendo a pena, a gente chega, olha só, é bola de cristal mesmo, mas o JP Morgan fala assim, olha, dá para chegar nos 133 mil pontos em 2022. Será que chegamos nesses patamares aí? Dá uns 10, uns 15% a mais de alta nos patamares atuais? Difícil fazer previsão, né? Tem muita, como o Cabral falou ontem aí, tem tanta... Vamos lá. Como é que é o teatro que você faz aí, Cabral? Tem Vamos tanta... lá. Dá um número. Dá um número. Me diz... Você tem que me dizer 6 números seguidos que comecem com 1. Putz, 6 números seguidos que comecem com 1. São os 3 primeiros, vai. O resto eu vou botar 000. Tá bom. 11. Não. De um dígito, né? Um dígito. Assim, 1, 2, 3, 149, 190, 178. Me diz esses dois aqui. 171. 171. 171 menos. Deixa eu ver o negócio dali. Cadê? Ali é 0,36. Ali é ali o negócio da luz. Então, 71 menos 36 vai dar 41 com 30. 30. Aí vai dar 6 com 31. 125 mil bolsa no final do ano. Mas você tá pessimista, acabei de fazer aqui 2 econometrias. Peguei ele aqui, peguei o negócio da luz ali que fica do teto da BMC, que o final é 36, 171 tira 36, 125 mil. Isso devido ao PL. Se você pegar e ver EBITDA das empresas, PL, fizer uma inclinação, botar uma curva, trazer pelos juros F31, considerando a NTNB principal na conta, isso tudo mais o PIB com a expectativa foco 125 mil. Tá meio pessimista. Acho que o Brasil decola mais. Então pede pra ele mudar Coloca o 36 mais ali, mano. Não, aí faz o 71 mais aquele lá, o Cabral. Não, pô, no final do 200 ano... mil. Pô, 207 mil não. Não dá não. Só até a eleição. Depois melhora. Não. Então já fizemos. Nós vamos arrebentar aqui nós dois, mano. Nós vamos ganhar prêmio Focus e Escambau. Vai ter um dia que não vai ter o marketing, só vai estar os dois. Que a gente vai lá no PC ganhar o prêmio Focus. Acertamos economia, PIB, bolsa e Escambau. Fica. Boa. Ô Cabral, mas você falou Brasília quietinho, Brasília sem falar nada e tudo mais. Tanto é que, pô, quem tava hoje aqui? Quem? O DK. Eu sei. Porra, porque não tem nada em Brasília, maluco. Nada. Tem bastante movimentação. Não deve ter nem garrafamento em restaurante. O restaurante deve estar sem fila, mano. Só em fevereiro. Só semana que vem. Você cruzou com o DK aí nos corredores? Não. Eu só vi pela YouTube. Mas semana... Ele sabe que o Cabral tá aqui, que ele vai estar lá. Eu falei que vocês estavam aqui. Aí acho que ele foi embora. Sai correndo. Porque senão o Cabral, pô, vai parar de me fazer pergunta no corredor. Sai à meia-noite. Eu tava batendo um papo nos bastidores com o Eric e tal, aí eu falei assim, não, daqui a pouquinho a gente vai entrar no ar com o marketing, 2 horas o Cabral e o Gani chegam aí e tal, não sei o quê. Não sei, 2 minutos depois ele sumiu. Não é besta? Acho que ele foi almoçar. Acho que isso aqui que eu ia falar, mano. Deixa eu ver meu urânio aqui. Você fica nessa. Mas tem uma pergunta interessante aqui no nosso chat. Aí, essa aqui é pro Gani e pro Cabral. E aí eu não sei se vale falar agora ou segurar a audiência até o portfólio global, Gani. Boa. Porque o nosso querido amigo aqui, que eu esqueci o nome, que eu não consegui ler. Enfim, eu sei que ele fala assim, mas e aí, bolsa lá nos Estados Unidos, é um bom momento agora que caiu ou é melhor ficar de fora até esperar ver o que acontece?
Vou pegar o nome dele aqui, mas a pergunta é basicamente ele tem que ver o portfólio, né? Concorda? O José Carlos falando, e aí, bolsa lá fora é para esperar? O Brasil tá voando. Então, tem alguns setores lá fora que estão mais descontados, né? Então, caiu bastante, foi o setor de tecnologia. É o melhor ponto de entrada? Não sei se é o melhor ponto de entrada, difícil dizer. Mas, se você tiver estômago aí para alguns anos, tem algumas empresas boas, né? Por exemplo, a Netflix, que a gente estava discutindo ontem com o Thiago, né? Thiago Lobão. Isso. Thiago Lobão. Não sei se mudou tanto o fundamento da Netflix para justificar uma queda aí de 35%. É uma empresa que continua inovando, né? Segundo ele, está entrando agora no setor de games e operação em outros países, aumentando o preço. Então, talvez seja uma boa aí algumas empresas de tecnologia que caíram bastante. A própria Amazon, né? Foi a Amazon ou a Google que caiu 20%? Não, a Tesla, né? Tesla. Essa eu já fico meio com o pé atrás, né? A Tesla. Nubank. Também. Nubank caiu 20% desde o IPO. Desde o IPO. Mas eu acho que... Você não gosta muito da Tesla, né? Eu? É. Eu acho que assim, é um valuation muito esticado para o que ela entrega, entendeu? Mas eu sou um cético, né? Então, tem o pessoal aí que tem uma visão de futuro, eu acho que a empresa ainda está barata, né? Algumas ações, além de todo o valuation, você tem que trabalhar muito com fé, né? Aí você mistura religião e valuation. Você tem a fé que o negócio do carro dele é bombado. Vai voar. Você vai na fé, né? Eu gostei dessa, Cabral. Essa é muito boa. Além do valuation, é Deus na conta. Você trabalha com fé, com valor. Pô, aí não dá. Posso até perder dinheiro pra caramba, mas não dá pra misturar os dois não, mano. Apesar que tem gente que, torcedor de oi, tá rezando todo dia, né? Reza e não vai, né? Uma hora vai comprar. IRB hoje bateu nova mínima ou tá de palhaçadinha e subiu? Quem? IRB. Não sei, hein? Cadê IRB? Mas, ó, se eu fosse... Eu acho que tem muito setor caro nos Estados Unidos. 0,3. Mas setores de tecnologia vale a pena ficar de olho. E petróleo. Petróleo. Cadê pobre onça? Petróleo, porque o mundo é muito dependente ainda de petróleo. E fuja do urânio. Palhaçada, IRB subindo 0,30. Vou embora. Isso é tanta revolta. Volta, Cabral. pô. O IRB todo dia tem o objetivo de bater mínima. Aí ela vai e sobe. Cabral, e Cielo? Segunda alta consecutiva. Não, o Cielo ontem, a análise gráfica dela, o gráfico tá ficando bonito do Cielo ontem. Tá formando um V assim bonito. Então, agora a Cielo ok, tudo bem. Foi perseguição por maquininhas, inovação, tá? Agora a IRB é toda errada, maluco. A Cielo, ela apanhou porque entrou uma concorrência muito pesada e muito rápida. Eu entendo. Ela não é mal gerida. Ela do nada pegou... Ela tava nadando de boa lá, tranquilo, de repente, maluco, eu pulei na água. Ela não sabia pra onde nadar, mano. Só começou a beber água na cara. Agora a IRB é toda errada, meu irmão. A IRB é ao contrário, ela é toda errada. Então, por isso, se ela ficou triste quando cai, poxa, a empresa boa, consolidada, mas tudo bem. Agora a IRB... Olha como são as coisas, né, Cabral? Quando o IRB tava 5, todo mundo falando, tá de graça, nossa, vai explodir. O IRB tá... 3 e pouco. Que às vezes a gente fica com aquela, né, nominalmente achando que tá... Mas pode ir para 1, por que não? Né? Centavos. Enfim. E aí é interessante, né, Gani? Porque eu lembro que no ano passado teve aquela movimentação do Barsi comprando o IRB. E aí todo mundo falou, pô, agora a IRB vai, o Barsi olhou para a empresa, o Barsi tá fazendo aportes e não sei o que e tal. Aí... muita gente ficou animada, muita gente ficou empolgada. E esse é um problema também de muitos investidores, ficar olhando, colando a carteira do coleguinha, né? Como diria na escola. Mas, assim, quanto do patrimônio do Barsi foi para a IRB? Esse é o ponto. Se for a zero, se acabar, se a IRB explodir, o Barsi não vai ficar nada mais pobre. Agora, o cara olhou assim e falou, vou comprar a IRB porque agora o Barsi está lá dentro. Então, vai muito de racionalizar os seus investimentos, de estudar, de ter estratégia,
de ponderar risco. Claro. Enfim, O Barsi pode estar errado também, Claro. né? É um gênio aí dos investimentos, sem sombra de dúvidas, mas também, né? Na média ele acerta, mas ele pode, né? Tá errado, sim. E eu te digo o seguinte, o case IRB é interessante. Só que o negócio é tudo tão estranho que a empresa não anda, maluco. Acho que enterraram a cabeça de burro na sede da empresa, mano. Que tem esse Se você for ver o case IRB, é legal a ideia dela, resseguro, trabalhar. A ideia do projeto em si é sensacional, mano. Não anda, meu. Ô Cabral, Não anda. da mesma forma que tem valuation que você bota fé no valuation, tem macumba no valuation. Não, é que, porra, IRB é brincadeira, mano. De vez em quando tem uma surpresa aí. É isso aí. Você já perdeu R$10? Já, Ficou revoltadaço? bastante. Mas tua vida mudou? Não mudou, mas eu fiquei chateado. Mas seguiu, é que nem Seguiu, quando você é. é IRB quebrar pro Barça. É, mesma coisa. Tua vida não muda em nada, mas acontece. Mas Mas acontece. quem sabe, né? Volta aí a IRB. Né? Não, eu torço pra voltar, Eu eu quero que também. todo mundo ganhe dinheiro. Todo. Pois Mas é. IRB é piada pronta Pô, demais. se for de mano. 3 para 6, já é um... Pô, quê, ó? 100%. Só falta mais infinito elevado ao quadrado pra chegar Isso é num preço lá sensacional. de cima. Eu vou entrar. Mas- Entrar em IRB. Não, faz isso não. Você Não, tá tô torando, brincando, você é um tô pé brincando. frio da Tem porra, gente que mano. eu conheço que Essa entrou droga a vai bater um 45. conto. Sei Vai o quê? bater um conto. Ele vai zerar urânio pra comprar IRB. Não, faz isso não. Ai, meu Deus do céu. Baita fundo Mas que eu tô tomando no... Mas eu acho que se você tiver um pouco mais de fé, o urânio vai ser. Daqui a alguns anos, né? Urânio, cara, é volátil pra caramba, muito correlacionado. Mas com você S&P. sabia disso? Sabia. Sabia. Mas é mais do que eu imaginava. É o muito horário. mais. Ô, Gani, uma pergunta. O urânio está para Gani, assim como o IRB está pro Barsi? Se for a zero, não faz muita diferença? Não, pra mim, qualquer centavo faz diferença. Para. Tira o ganho do ar. Faz Tá mentindo aqui. diferença. Nenhum dos quatro nunca mentimos aqui no programa. Tira o Faz ganho do ar. diferença, eu sei. Ô, Pô, Gani. Pois é. Mas é aquela coisa também, né? Você acha, igual o Cabral falou, não, mas o case é interessante. O case Pois é, A gente, mas também o pessoal não entende direito. É legal, é interessante, resseguro e tal, não sei o quê. Mas tem muita gente que não entende. E mesmo se você tá certo, também quando que você pode estar certo Pois nesse case, né? Você vai esperar o quê? 10 anos para ficar Pra ficar certo. Pra estourar? 10 anos? Eu acho a tese do Eles urânio, têm nome, mas tem um né? problema Compro no pra elas. urânio. As empresas são muito ruins que trabalham com extração e produção, enfim. São ruins as empresas, né? Então o case é interessante, a commodity é interessante, mas é muito longo prazo também, né? Porque tem que, sei lá, acho que essa pauta ESG fala, vento e sol não está dando certo. Vamos ter que pegar alguma energia intermediária, né? A nuclear. Então acho que isso vai demorar, esse movimento ainda, né? Boa. quantos anos você tem? Eu? É. 42. Ah, na minha idade tá zerado. Nós temos a mesma idade, Zerado. ô Gani. Quando você tiver com 50 anos, o urânio voltou no teu preço. Voltou, é. Nossa, a gente tem a mesma idade, Gani. Temos. Nossa, eu tô bem melhor. Mas, acabado. desculpa, continua. A Não, os vida dois não são foi muito acabadaços boa, pra 42, mano. A Eu vida sou nos tratou muito mais bem, velho e aparento mais novo que vocês dois somados, velho. Eu sou muito mais velho. Não, você é muito mais velho. E eu aparento ser bem, mano, com esse Não, mas bigode eu- então, maluco. Mas eu, quando eu Olha te só conheci, eu achei que você charme. tinha uns 65. Ah, para. 60. É verdade. Para. Vamos lá, foco! Agora com vocês, Que eu- Patrícia Krause, não? Não. ainda então não. O Então Gani continuar estava falando falando aqui. de commodity, falou do urânio. Vamos pôr o gráfico aqui, só para a gente ilustrar o que a gente estava falando de petróleo. Olha só o petróleo Esse é show. chegando nos $90 o barril. Né? Esse aí é o gráfico do petróleo. Chegou a $90 o barril. Goldman Sachs falando que pode chegar a $100 o barril. Petrobras batendo as máximas. E aí, olha só. Olha lá 2020 como o negócio caiu, né? Naquela Show. toda a movimentação de pandemia e tudo mais. R$37, Petro. É isso aí. Só para ilustrar, pode voltar para a gente aqui, vamos falar um pouquinho da Petrobras. Isso aí, o petróleo subindo,
Petrobras, do jeito que está trazendo eficiência para a administração dos investimentos e tudo mais, talvez chegue mais do que isso que está valendo, né? Mais do que a gente está vendo na tela, né, Gani? Pois é, agora aquele drama Esse do máximo investidor, histórico, né? De, ai, putz, Petrobras a 30 eu achava cara, né? Poderia ter entrado, não entrei, agora 37, mais de 20% de valorização, tá caro ou tá barato, E é né? sócio. Difícil, mas eu não sei, eu acho que as empresas de petróleo, pode ser, ué, não tem só Petrobras, né? Você pode pegar via BDR aí outras empresas de petróleo, eu acho que tem espaço porque tem espaço para aumento do preço do petróleo, né? Então, e Petrobras continua sendo, mesmo nesse patamar de preço, uma empresa muito recomendada lá fora. Você acha que vale a pena olhar para essa tese de petróleo aí e fazer um pouco de investimento via BDR em empresas internacionais e também um pouco em Petrobras? Você acaba diversificando geograficamente, mas de olho na mesma tese. Faz sentido, Gani? Eu acho que faz sentido na medida em que, se você pegar uma empresa de petróleo lá fora que não tem ingerência do governo, o que me incomoda na Petrobras? Eu acho assim, né? Quando ela está em condições normais, temperatura e pressão, é uma baita empresa, tem feito uma boa administração, a tese do petróleo, para mim, faz muito sentido ainda, mesmo com toda essa pauta ESG. Agora, o problema mudou o governo. Aí a gente não sabe quem que vai entrar, como é que vai ser a administração, como é que vai ser a ingerência sobre a Petrobras, né? E esse que é o problema. Então eu, particularmente, não gosto muito de empresa que está exposta a risco político, né? Então quem investir em Petrobras tem que ter ciência disso, né? Ó, só um negócio para fomentar um pouco mais o petróleo, dando um passo atrás, o rublo está quase na sua máxima histórica. Ela vai falar, cara, o que o rublo tem a ver com isso? O rublo tem a ver com isso, ela está na máxima histórica, porque hoje, durante o dia, Biden chegou para cidadãos americanos, sai da Ucrânia. Então, pô, cidadãos americanos saem da Ucrânia, significa que pode rolar um esteco qualquer hora aí. Pode dar um probleminha. Rolando Biden esse falou pra esteco... Putin. Pô, você tá rolando esse esteco com a Ucrânia. A Ucrânia é o gás. Aí a Rússia vai lá e desliga o gás. Aí os europeus todos morrem de frio. Petróleo fica num aval do inferno. Pô, o rublo tá quase na máxima histórica. Ela tá coladinha à máxima histórica que aconteceu em setembro do ano passado. De 20. Tá colada. É questão de centavos. Vamos dizer que tá na máxima histórica. Porque 79, já é. O detalhe é o número depois da vírgula. Então significa que isso é uma outra coisa. Essa guerra pode ferrar petróleo, que pode de um lado favorecer a Petrobras, mas ao mesmo tempo, se a guerra não sair, se o mercado de petróleo acalmar, nada impede de Petrobras dar uma realizada, né? Nada impede. Não estou dizendo que vai realizar, que é default. Guerra, sobe petróleo, sobe Petrobras, não guerra, cai petróleo, cai Petrobras. Nada impede. Continuo dizendo, eu quero que todo mundo se dê bem, mas cuidado aí com o bomba meu boi, né? Vai com calma, parcimônia. Vai assim, faz que nem Gani. Pega 2, 3 milhões, põe em Petro só pra ver qual é. Nada que vá prejudicar o patrimônio. Nada que vai mudar a vida dele, entendeu? Gani. Não teve jeito. Pegou. Vou entrar pesado agora em Petro. Petro, inclusive, que está focada aí, uma das maiores pagadoras de dividendos de 2022. Projeção, Petro e Vale, entre outras empresas. Talvez, além de pegar esse boom do petróleo, também pegar uns dividendos ajuda também, né? Falando o Cabral lá dos Estados Unidos, para o pessoal tirar cidadãos americanos da Ucrânia, e eu queria passar um pouquinho sobre essa expectativa do Fed, só para a gente não deixar de falar, porque a gente vê que pelo menos uns 3 pontos aí vão ficar no radar dos investidores. Fim do tapering, né? Quando que o Fed vai terminar lá de comprar os ativos, quando ele vai começar a vender os ativos, segundo ponto, né? Quando vai começar a redução do balanço patrimonial, e se vai sinalizar o aumento de juro mesmo para março. Provavelmente sim, vai sinalizar, até porque a inflação está a 7, a meta é 2 e tudo mais. Mas
também o pessoal fica de olho, será que a gente vai ter um tom mais duro, um tom mais leve lá? Tudo leva a crer que vai ser um pouco mais pesado, né? O que vocês acham? Pelo menos eu tô imaginando assim, olha, o Fed o Banco Central de lá está atrás da curva, a inflação está alta pra caramba. Mesmo com payroll, essas coisas, sinalizando um emprego um pouco mais acelerado por lá, talvez o Fed precise ser um pouco mais enfático ali, coisa que já vem sinalizando também, né? Como que vocês veem? Só uma perspectiva, eu sei que a gente vai falar bastante isso nos próximos programas, mas para entender um pouco a visão de vocês aí sobre tom e expectativa do Fed. Então, eu acho que vai ser um discurso mais duro hoje, né? E vamos ver como é que o mercado vai reagir, se o mercado vai entender que é mais duro do que estava esperando, aí deve reagir mal, né, amanhã. Agora, se não, ok, tá duro, né, um discurso duro e tal, mas a gente já estava esperando mais ou menos isso, aí não deve ter muita volatilidade amanhã. Mas eu acho que a sensação que eu tenho é que vai vir um discurso mais duro aí, não sei o que o Cabral acha. Mas pode ser mais duro, mas não ao ponto de descacetar o mercado, entendeu? Porque eu acho que não interessa para ele também criar vol nesse mercado. Ele vai ser talvez cuidadoso. Se vocês forem ver a última, ele pegou um pouco pesado no papel, mas na hora do discurso ele foi mega brother. Tanto é que o mercado piorou no papel e melhorou horrores na hora da coletiva. Melhorou bem, fechou em alta, real, o mundo feliz na hora da coletiva. Então eu acho que ele pode até pegar um pouco mais pesado, mas não ao ponto de, meu Deus do céu, o mundo acabou, o mercado dá uma virada pesada e ficar muito ruim hoje ainda. Eu acho que não interessa a ele isso, entendeu? Até porque o mercado já ficou ruim nos últimos tempos, né? Acho que agora começa a olhar daqui para frente. Bom, vai ser duro? Vai, mas talvez na entrevista do Jerome Powell, como você falou, Cabral, ele seja um pouco mais, tentar contemporizar ali algumas situações, alguma frase um pouco mais dura, e aí o mercado começa já a projetar lá na frente. Bom, aumento é inevitável, o balanço patrimonial é inevitável, vai ter que acontecer, então que aconteça logo e que seja sinalizado logo, né? Talvez tenha esse tom aí um pouco mais duro, mas passando a mão um pouco na cabeça do mercado na entrevista, né? Beleza, veremos. Agora, sabe o que tem valorizado bastante aí nos últimos dias? As treasuries dos Estados Unidos, as taxas de juros caindo, o preço subindo, né? Por quê? Tensão na Ucrânia, todo mundo corre para ativo livre de risco, né? E o ativo mais seguro do planeta é as treasuries dos Estados Unidos. Sabe quanto que chegou, Gani? De cabeça não, mas eu lembro a última vez que eu tinha visto que tinha estressado bastante, estava a 1,9, né? Mas aí eu não acompanhei mais. Deixa eu ver aqui, já te falo. As treasuries americanas. Já Vamos te falo. só dessa informação aqui pro telespectador, aí depois a gente já segue aqui com a programação, inclusive batendo papo com a Patrícia. Só uma outra informação aqui, ainda falando nessa situação, o secretário dos Estados Unidos, o secretário de Estado Blinken, está falando, né? Ele começou agora 2h da tarde, a gente está acompanhando. Assim que tiver novidades, a gente traz. E ainda nessa questão da tensão lá, Gani e Cabral e Morales, o governo tcheco aprovou fornecimento de 4.000 cartuchos de munição para a Ucrânia. Ou seja, se o pessoal não está se movimentando para um possível combate, eu já não sei mais o que está acontecendo. A gente viu até lá na Rússia, hoje de manhã estava circulando um vídeo com um trem carregado de tanques militares na Rússia também, pelo que eu vi. O negócio ali é brabo. Eu ainda acho que eu vou pegar um maluco lá qualquer da Ucrânia e vai atravessar a fronteira. Vai, joga ele pro outro lado. Vai andar, vai passar, põe ele bêbado, cheio de vodka, deixa o portão aberto, o cara vai. Pronto, causou guerra. Foi esse maluco aí que atravessou a fronteira, veio desafiar a soberania russa. Aí rola um esteco lá entre a rapaziada e segue a vida. Se pegar assim, ó, lá do dia 19 de janeiro, chegou a bater 1,87 e ontem estava 1,78, né? Então deu uma recuada aí. Hoje aqui, tem que ver aí quanto que tá aí no nosso
Mas é isso mesmo, tá estressando justamente nesse cenário aí que você trouxe pra gente, viu, Gani? Não tá brincadeira não, né? Esse negócio da Ucrânia, enfim. Boa. Vamos trazer nossa convidada, a Patrícia Krause, já está aqui com a gente, economista-chefe da Coface, preparada para falar com a gente aqui. Ótima tarde, Patrícia, muito bem-vinda aqui ao BMC Market, um prazer falar contigo. Obrigada, boa tarde a todos. Eu não tô te ouvindo, você tá me ouvindo direitinho? Ah, agora eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Maravilha, obrigado. Agora tá me ouvindo? Vou botar sim, de repente seja isso. Não, eu tô te ouvindo sim, agora eu tô. Bom, Patrícia, vamos começar essa nossa conversa. Queria abordar um pouquinho sobre os dados do IPCA 15 que foram divulgados hoje de manhã, né? Um pouquinho acima do esperado do mercado, mas desacelerando em relação a dezembro. Eu queria saber sua visão sobre esses dados, os pontos importantes a serem destacados e também o que isso já começa a projetar, né? O que você já começa a projetar em relação à inflação, em relação, de repente, até a uma possibilidade de mudança ou repensar a forma da política monetária, dos juros aqui com o Copom na semana que vem. Como que você vê todo esse cenário que foi divulgado hoje? Tá. Bom, o IPCA 15 veio um pouco acima do esperado, embora tenha uma desaceleração na inflação mensal e tanto também na inflação na comparação anual, ainda é um patamar bem elevado. E acho que chama atenção dois fatores, né? Um é a questão do preço dos produtos industrializados, então é ainda bastante pressionados pelas interrupções nas cadeias de fornecimento. Acho que isso é um fator importante. A gente vê, por exemplo, o minério de ferro também recuperando o preço mais recentemente, pode colocar mais pressão adiante. E a questão da inflação de serviços. Então, dois efeitos na inflação de serviço. A questão da reabertura da economia, como também a preocupação que já se tinha anteriormente com a questão da inércia inflacionária, né? Então, a gente começa a ter o reajuste de serviços por conta da inflação passada, né? Então, acho que o risco para a inflação segue bastante elevado. Além disso, a questão da evolução dos preços das commodities é algo bastante importante, né? A questão do preço do petróleo, nesse último mês o combustível teve uma queda, mas a gente sabe que o preço do petróleo está aí ultrapassando $90 no mercado externo, então uma pressão de alta. Nossa perspectiva para a taxa Selic segue em 12,25%, né? Então, com uma alta em fevereiro de 1,5% e uma seguida de uma outra de 1,5% em março. Eu acho que, em geral, ela é um pouco mais contracionista do que a perspectiva de mercado, mas a gente permanece nesse 2,25 ainda com viés de alta, a depender da evolução da inflação, né? A gente espera um IPCA de 6% ao final do ano, mas os riscos estão principalmente inclinados para cima. Maravilha. Gani Cabral, Daniel Morales, fiquem à vontade de fazer suas perguntas aí para a Patrícia. Ô Patrícia, a projeção de vocês é de 6% para o final do ano, pelo que eu entendi, né? O que leva a essa projeção um pouco mais pessimista em relação ao Focus? Acho que a gente tem visto a questão da inércia inflacionária também, pela inflação já mais elevada que fechou ano passado, né, e afetando os serviços, por exemplo. A cadeia de suprimentos, a gente deve ter mais tempo para que seja normalizado, né? A variante Ômicron, a princípio, quando a gente falava em fechamento da economia e tudo, né, e novas variantes, você pensava no efeito deflacionário, mas não é o que tem ocorrido mais agora, né? Porque, primeiro, você não tem mais o fechamento da economia como você tinha antes, né? Então, e depois que você já tinha uma inflação mais alta inicial, você já tem essas interrupções na cadeia de fornecimento. Então, por isso a gente está um pouco mais pessimista. E também o Focus acaba sendo a média do mercado. Então, você vai pegar muitos que talvez atualizem com menor frequência essas projeções, né? Deixa eu tirar uma dúvida. Juros de 12 não pode implodir o PIB? O que vocês pensam de PIB para esse ano? Então, para a PIB, a nossa estimativa é de estabilidade, mas também inclinado para baixo. Acho que tem mais incertezas bem relevantes, não só porque a gente já vê a desaceleração, né, o efeito da inflação no poder de compra da população, o varejo já mais fraco, o aperto da taxa de juros,
A parte de investimentos, a gente vê afetado por conta do cenário eleitoral, então é natural, né? A gente sabe que pode ter uma polarização elevada e, com isso, postergação de investimentos, até que a gente tenha uma clareza do que possa vir para 2023. E o setor agrícola, que, por um lado, tem preços bastante favoráveis, a gente tem a preocupação com a safra, né, por conta do efeito do Laninha muito forte que teve em dezembro. Então, a gente vê quebra de produção na região sul do país e que, por hora, a Conab ainda fala de uma estimativa recorde de safra, mas que deve ser revisada para baixo nos próximos meses, com certeza, aí no Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, né, principalmente. Aliás, Patrícia, era um assunto que eu queria perguntar para você. Todo mundo no ano de 2021 falando que nós iríamos ter quebra de safra por conta do excesso de chuvas em alguns pontos do país, e outros por causa da seca, muito a ver por causa do Laninha. Mas agora várias entidades, vários órgãos, né, falando que não, nós vamos ter safra recorde, mas você não é a primeira que eu ouço falar que vão ter que revisar. Você acredita que isso deve acontecer mesmo, porque vai ter quebra mesmo? Sim, acho que terão que revisar, principalmente no sul do país. Acho que é natural sempre ter essa demora até que as previsões sejam revisadas, mas se a gente pegar dados estaduais, porque nem todos os estados a gente tem esses dados abertos, mas já mostra essa quebra. Acho que no começo também estava mais positiva, havia esse receio, mas o plantio foi bem, foi mais rápido do que a média histórica, até do que ano passado, que teve um atraso. Mas aí chegou em dezembro, de fato, o medo do Laninha se confirmou e trazendo, né, principalmente seca para o sul, né, centro-sul, e mais chuva para o norte, né? E aí a preocupação tanto para o Brasil e para os nossos vizinhos produtores também, para a Argentina, para o Paraguai, também muito afetados aí com a questão da seca do Laninha. Ô, Patrícia, como é que você está vendo o comportamento das commodities brasileiras? Porque a economia mundial deve crescer aí por volta de 4,5%, mas o Brasil vai crescer, segundo vocês, 0%, né? Como é que você está vendo aí as commodities? Então, eu acho que é um cenário ainda muito favorável para as commodities. A questão das commodities energéticas, né? A gente tem não só o estoque ainda bastante apertado, a projeção de que a demanda mundial por petróleo voltaria ao patamar pré-crise até o final desse ano, e principalmente agora as tensões geopolíticas da Rússia com a Ucrânia, que com certeza é outro fator importante. Então, eu acho que tem o cenário mais altista de todos, são as commodities energéticas. A questão da commodity agrícola, a gente já parte de um estoque mundial baixo para a média histórica, né? E com esses riscos que acho que não estão todos ainda refletidos nos relatórios, ou o relatório também do SDA dos Estados Unidos também deve ter revisões baixistas à frente, e sim, principalmente esses riscos aqui da América Latina. E um outro fator também das commodities agrícolas é a tensão Ucrânia e Rússia também, é uma região ali também bastante importante para grãos e para trigo. Então, se você entra num conflito, você pode ter uma paralisação, algum efeito ali sobre o comércio de grãos também. Acho que esse é um outro fator. E, por fim, na questão das commodities minerais, a questão do minério de ferro, né? Então, ano passado o preço estava super alto, chegou um pico histórico em maio, começou a cair com a questão do mercado imobiliário da China, e surpreendendo nesse começo de ano, não acredito que volte ao patamar dos 200 que chegou, né? Mas mostrando que vai permanecer alto com os novos estímulos por parte da China, né? Perspectiva de estímulos na China. Então, acho que desse ponto é um cenário favorável para as exportações brasileiras. O problema é que isso traz inflação também, né, porque do Brasil, né, e a questão da safra agrícola, saber qual será o efeito líquido disso, se vai ser a alta do volume exportado, né, ou, né, se essa baixa, né, talvez de produção, ou a alta dos preços internacionais. Patrícia, você estava comentando a respeito da inflação e um tema que está bastante sendo discutido, né? Inclusive aqui a gente comenta bastante com o Eric, é a questão da PEC dos combustíveis, né? O governo ali sinalizando que vai fazer uma PEC que pode
diminuir, zerar praticamente PIS/COFINS, e hoje já saiu a informação de que talvez mexa com alguma alíquota do ICMS que acaba impactando os estados. Queria entender como que você vê essa situação, né, de uma PEC dos combustíveis que pode reduzir o preço dos combustíveis, que está bastante elevado, inclusive pesando bastante na inflação. A gente viu isso ao longo de todo o ano passado. E, enfim, como que você vê essa situação aí dessa PEC e os impactos, claro, em combustíveis e também a arrecadação federal, enfim, como que vê esse cenário todo? Bom, na parte do ICMS, que aí representa uma média de 28%, né, do preço do petróleo, acho muito difícil que passe, porque isso é uma importante fonte de arrecadação dos estados, os estados estão se opondo a isso, né, então acho muito difícil. Na parte do PIS/COFINS, dos impostos federais, em torno de 11% do preço, aí poderia ser mais fácil passar, mas não acho que isso vai resolver o problema, porque a grande questão é que o preço está subindo lá fora, isso não vai resolver, vai continuar. E, além disso, acho que dá um sinal muito negativo para o mercado, porque se você começa a reduzir a arrecadação, a gente sabe que esse é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, é a questão fiscal, você tem uma pressão maior para a depreciação cambial. Então, se você mexe no câmbio, você tem mais uma pressão para o petróleo na moeda local. acho que isso não é, certamente, é um problema global, não é só o Brasil que está enfrentando essa alta preços de combustível, mas acho que a solução não passa pela redução dos impostos federais ou estaduais. Perguntas aí, Cabral. Você acha que essa... Vai. Pode ir, Cabral, desculpa. Pegar uma base de dados. Não, vai. Patrícia, essa questão aí da PEC dos combustíveis, mais o que ocorreu ali, o drible no teto de gastos, enfim, você acha que pode piorar bastante o cenário fiscal para 2022? E quais são os efeitos disso, tanto para a inflação quanto para crescimento econômico? Bom, para a inflação teria um efeito deflacionário no curto prazo, né? Você vai reduzir um pouco do preço, mas também por outro lado, o combustível deve subir novamente, né? Então, no fim das contas, ele vai continuar, mas, de certa forma, vai ter um efeito, né, de redução inflacionária. E desculpa, qual foi o outro ponto que eu perdi? Outro, para o crescimento econômico, se pode ocorrer aí uma piora fiscal, né? Tem um efeito negativo sobre a arrecadação, aí vai depender se passa federal ou estadual. Então, acho que o estadual, com certeza, é um peso maior, teria um efeito maior, mas muito difícil que passe isso no Congresso pela né, a redução de arrecadação que traria, não acredito. Acho que também há discussões já sobre a questão do fundo de estabilização, né, de preços, que tem um apoio maior dos estados, então você criar um fundo para poder ajudar nesses momentos de forte e alta de preços, né, que seria uma taxação sobre a exportação do petróleo bruto, né, sobre royalties e dividendos. Acho que isso seria um caminho relativamente mais viável do que simplesmente reduzir impostos. Mas também acredito que isso seja uma política de médio e longo prazo, não é para resolver agora, vamos aumentar fortemente, porque isso é ruim, isso dá um sinal negativo de aumento de impostos para os agentes privados, né, que operam no setor. Perfeito. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Provavelmente, a partir de março, o Fed vai começar a subir taxa de juros. Essa alta de taxa de juros, você acredita em flight to quality? Quer dizer, o famoso voo para a qualidade? Vou pegar juros americanos de 1 em varada porque lá eu sei que eu não tomo calote? Ou a liquidez do mundo está tão grande, que mesmo que tenha flight to quality, poderia ter dinheiro para o Brasil? Porque o meu medo é o quanto pode desvalorizar a moeda com uma decisão dessa, entendeu? Bom, a princípio, acho que está bem precificado já a alta de juros. Vai depender da surpresa. Por enquanto, o Federal Reserve está sinalizando para 3 altas, mas
pode ser que sejam 5, dependendo do como vai caminhar. Então, acho que mais se a política vai depender muito da agressividade dessa política. Então, a princípio, acho que está precificado e a gente tem visto até o real se apreciando um pouquinho, né, com a questão dos termos de troca favoráveis, por conta dos preços das commodities, entrada na Bolsa também, embora esteja no momento de aversão do risco, a gente vê essa entrada porque os ativos brasileiros estão baratos. Por hora a gente tem um efeito no ano. Mas sim, eu acho que se o Federal Reserve começar a subir mais rápido do que esperado inicialmente, sim, a gente poderia ter um efeito sobre o câmbio, né, no final das contas, e além disso a preocupação com o cenário eleitoral, né, porque a gente costuma ver essa volatilidade cambial quando a gente vai se aproximando das eleições, né, se olhar o histórico. Fechou. Patrícia, deixa eu te perguntar uma coisa. No ano passado, a gente falou bastante de inflação, a gente estava naquela coisa de vai ter 2 dígitos, não vai ter 2 dígitos, né? Vamos fechar um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. E sempre quando a gente tinha alguma movimentação de inflação, a gente já via pelo menos algum reflexo, algum impacto no mercado. Hoje, a gente teve o IPCA 15 um pouco mais acelerado do que o esperado, todo aquele contexto que você comentou. E a gente não vê nem de perto qualquer movimentação que possa sinalizar que a gente teve um dado menos favorável, digamos assim, em relação à inflação. Você acha que, pelo menos o investidor, o mercado financeiro, ele já está um pouco mais sedimentado nessa perspectiva de uma inflação maior para esse ano? Ou o cenário de commodities, o cenário de bancos financeiro, como a gente está falando sempre por aqui, acaba deixando de lado essa questão, essa discussão sobre inflação e o impacto no mercado financeiro? Acho que tem prevalecido mais esse cenário de commodities. A gente tem a grande relevância para o Ibovespa das commodities, a Petrobras, Vale, né, todo o efeito e outras empresas do setor agrícola também. Então, acho que isso tem prevalecido e também o fato de que o Ibovespa caiu muito também no ano passado, né? Então, isso acaba trazendo custo de qualquer forma, mesmo com um cenário mais de aversão ao risco global. O efeito que a gente tem em relação ao dado do IPCA 15, que surpreendeu negativamente hoje, é a curva de juros que subindo um pouquinho, né? Acho que, pelo menos até uma parte que eu tinha acompanhado, ela estava subindo, talvez um reflexo, né, mais de que poderia ter um aperto monetário, né, nesse sentido mais forte. Tá certo. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Senão a gente já... Como é que está o cenário para vocês aí em 2023, ou seja, pós-eleição? Tem um cenário diferente? Você tem candidato A ou candidato B? Boa. Não, isso de fato a gente não tem, até porque está muito em relação a candidato A ou candidato B, né? A gente ainda não tem a formalização ainda dos candidatos e programas de governo, então ainda não uma posição em relação a isso. Acho que para o próximo ano a gente não tem aqui de cabeça uma taxa de crescimento, mas eu diria algo, a princípio, mais próximo de 2%. Acho que não há nenhum fator, a princípio, que faria o Brasil crescer acima disso. Acho que também próximo dessa taxa potencial de crescimento, na ausência de reformas estruturais importantes, né? A gente teve ano passado, era a reforma tributária, administrativa, que a gente acabou o ano sem passar, e também esse ano com as eleições não vejo que isso deva ganhar força. Então, acho que reformas ficariam mais para 2023, e aí vai depender muito do que vai aparecer como governo, né? Maravilha. Fechou. É isso então. Patrícia, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, trazendo sua percepção aqui sobre a economia brasileira. Um abraço, até uma próxima, então. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Um abraço. Valeu, ótima tarde para Patrícia Krause, economista-chefe da Coface, que esteve aqui com a gente nesse BMC Market. Vamos chamar o Daniel Morales para trazer o giro do mercado, ver como que está a movimentação da Bolsa Brasileira, quais são as empresas que estão subindo aí. Eu imagino que Petz segue sendo a mais alta desse pregão, porque hoje ninguém está chegando nem perto, né, Morales? É isso aí, tá firme e forte aí na ponta, com mais de 11% aí de alta. Vamos primeiro falar do Ibovespa aqui. O Ibovespa aqui está com alta de 1,63% aos 111.000.
997 pontos. Então vamos lá. Nas altas, então, tem Pets, como eu falei. Depois, Cash 3, Melios aqui subindo também 9,09%, é o que se aproxima mais de Pets. Grupo Soma com mais 7,82%, tem CVC com 6,97%, BID 11, Banco Inter com 6,75%, Cyrela com 6,43%, MRV com 6,07%, subindo também Dexco, JHSF, Localiza, BTGP, Natura, B3 e também Locamérica. Baixas aqui nesse momento a gente tem a TIM caindo 2,78%, tem JBS com 1,77%, Braskem 1,46%, Telefônica Vivo 1,42%, quem mais que nós temos aqui? 3R Petroleum, Suzano, Taesa, Energias, Americanas SA, Eng também está caindo, assim como a Marfrig. Deixa eu ver aqui, BRF também caindo, BIF3, Minerva também caindo e o dólar também recuando agora 0,43% aos R$ 5,42, Felipe. Valeu, Daniel Morales, obrigado. Vamos trazer todo mundo de novo aqui para a tela para a gente poder seguir com essa nossa conversa. E aí, se tivermos o quinto elemento preparado, aí vocês me avisam, por favor, para a gente já chamá-lo aqui. Não entendi. Pode repetir, por gentileza? Pode chamar, muito obrigado. Vamos chamar então o quinto elemento aqui, porque a gente estava falando sobre ele um pouco antes. O Eric, boa tarde para você, prazer receber você aqui no Marketing, presencialmente, você aqui nos nossos estúdios. É isso aí, já rouba e ele leva embora. Taca fogo, Eric. Eu tenho todos os segredos dele aqui. Não vai ter pergunta. Tá tudo vazio. É a sua chance, Eric, tem você aqui, sabe. Cabral, Eric Salavalle, tem uns nomes estranhos aqui. Você sabe, Eric. Eu ia pedir para você escolher um número para a pergunta. Você sabe que eu cheguei aqui e falei que você estava por aqui nos bastidores e tudo mais, e eles não tinham te visto, né? Nem eu vi pela manhã no vivo só. Eu achei que você tinha fugido deles, o Eric. Não, eu achei que você tinha ido embora e falado assim, não quero nem ver, porque o Cabral, quando chega com esse caderninho aí, é jogo duro. Já foi confiscado o caderninho, a gente pode seguir o programa todo mundo hoje presente, né? Esse caderninho aí é pior que arma no aeroporto, né? Faca dentro da mochila, confisca mesmo e... Ô Cabral, hoje a tua pergunta faria sentido. O Eric tá aí, né? Tá aí, tá. Faz assim, tá aqui. Tá Daí o Eric. Eric tá aqui. Que eu acho que originou com o Eric, não foi? Foi com ele. Que eu falei, Cabral, mas da onde você tirou? Você tirou que o Eric tava aí? Fala, o Eric tá aí, o Eric nem... Aí eu falei, como é que, só para entender como é que a tua cabeça funciona, Você achou Cabral? que eu ia estar aqui, Por que ele estaria aqui? O Eric, ele olhou pra trás achando que o Eric tava entrando, tipo Porta da Esperança, né? Abre, o Eric aparece. Ô Eric, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Não vou falar se Lira, fala com o Pacheco. Mas você veio aqui, você está sentado aqui na bancada com a gente presencialmente. Pode fazer pergunta ou é só para a gente confraternizar, bater um papo? Pode pôr na fogueira? Que não pode. O Cabral já gastou toda a lista de perguntas dele ano passado. Eu mando no WhatsApp para vocês. Isso que ia falar, o Cabral continua te mandando WhatsApp? O restante está Tarde liberado. da noite? O restante está liberado. Só o Cabral que a gente vai ter que conversar, porque a cota dele já estourou, já extrapolou para 3 anos. Gani, lembra que eu falei há uns 20 minutos atrás que ia fazer um sistema para ler o jornal, se o caderno de política tinha muito ou pouco palavra? Sim. Aqui tá a prova viva. O cara tá de camiseta, Eric. Segunda-feira, porque Brasília não tá acontecendo nada. Nada, zero. Aí o cara tá de camiseta, Eric, de tênis. Só falta tá com a camisa atrás em si de si, metálica. Porque não tá acontecendo nada em Brasília. Eu tenho que lembrar o Cabral que a gente tá em recesso lá, tá? Então, não tá acontecendo nada. Por isso que a bolsa não para de subir, gringo não para de vir, entendeu? Pois é, verdade. Seria legal ter um ano de férias para Brasília, Eric? O Brasil mudava? Não, pro Eric não, né? Você perderia o emprego, O Eric ia fazer o quê da vida? Eu ia ter que ficar carregando a pastinha do Cabral aqui em São Paulo. Não,
cara da grana é o Gani. É o Gani. Ele tava na Ilha das Maldivas. Tava com a cara boa semana passada, bicho. Tá, ele tá apaixonado, a cara dele Você tá boa todo dia. falou da barba dele. Seu barriga aí do seu lado. Pode fazer pergunta ou não? Pode, claro. Ô, Eric. Tá aqui, tem que trabalhar. Vamos lá, é isso aí. Eric, é o seguinte, PEC dos combustíveis. Os governadores vão ter interesse em aprovar ou não? Qual que é a minha pergunta? Eles vão perder a arrecadação por um lado, mas por outro lado eles podem capitalizar politicamente, não podem falando, olha, eu aqui, governador, que fui responsável por essa redução da gasolina, vote em mim. O que você acha que prevalece? Ô Gani, a pergunta é muito pertinente. Acabou de sair uma decisão agora dos governadores prorrogando por mais 60 dias essa questão da redução do ICMS. Lembrando que o prazo vencia agora, dia 31 de janeiro, e eles prorrogaram por mais 60 dias essa redução do ICMS. É importante porque eu acredito que 60 dias, Gani, é justamente o prazo um pouquinho mais que vai ter esse debate ali dentro do Congresso. Então, assim, lembrando que o que está sendo debatido no Congresso é um prazo um pouquinho maior. E aí a gente tem que ver se realmente os governadores vão abraçar essa proposta que está sendo construída dentro do governo. O prazo que está sendo colocado hoje é de 1 ano a 2 anos. Então, seriam receitas aí que eles iam perder durante esse período. E lembrando mais um ponto que é importante. A PEC não obriga os governadores a reduzir esses impostos, mas é autorizativa. Quem quiser, vem. Mas coloca a batata quente no colo do governador que não quiser, tendo em vista aí que muitos vão tentar a reeleição esse ano. Então, do ponto de vista político-eleitoral, vai fazer sentido, sim, abraçar essa pauta, e eu acredito que vai ser a principal pauta, Gani, dessa retomada aí das discussões. Tem uma outra peça que eu queria trazer para vocês, que foi motivo de conversa com alguns investidores nesses últimos dias, que é o seguinte: existe uma linha do governo que está dizendo, olha, se essa PEC vier como está saindo na imprensa, a gente vai ter aí um pacto de 50, 60, até 70 bilhões nesse ano e nos próximos anos. E aí tem uma ala do governo que está achando que vale o custo. Vale esse custo de 50, 60 bilhões, por quê? Porque está se colocando o cálculo do impacto social da pandemia, está colocando o cálculo do impacto na própria economia desses últimos anos. Então, para a ala política do governo, faz sentido peitar a ala econômica que está ali capitaneada pelo Paulo Guedes e avançar com essa proposta. Amanhã, Gani, tem uma reunião muito importante em Brasília. O Cabral disse que Brasília não está funcionando, mas Brasília está lá, os bastidores estão pegando fogo. Vai ter essa reunião desse time, da ala política. Oi? Via Zoom ou presencial? Presencial, acho que os dois. E aí, acho que na hora de decidir tem muita gente com Covid, né? E aí tem essa reunião, olho para quem olha o mercado, fiquem de olho, porque dessa reunião devem sair alguns balanços de ensaio. Nas conversas que eu tive lá no Palácio Planalto nesses últimos dias, não deve já sair dali essa PEC, essa proposta, mas deve sair mais informações que podem impactar o mercado. No que eu tenho até o momento, a ala política do governo está resistente a reduzir aí, a não reduzir os impostos, tendo em vista toda essa questão da pandemia, esse impacto social que eles estão colocando aí no discurso deles. Então, vamos lá. Ok a PEC, mas toda a reforma tributária dá dor de cabeça. Tanto que a reforma tributária não passou até hoje, para mim, é porque tem lobby pra caramba. Como é que vai funcionar o lobby nessa PEC? Será que o lobby não pode deturpar tanto que até a Associação dos Amigos que Chupam Ameixa queira botar algo nessa PEC, mano? Eu acho que não. Acho que o foco, Cabral, vai ser sim os combustíveis. Mais uma vez, a PEC vai se juntar a outras propostas que já estão sendo debatidas. Um tema que é sensível é a questão de criar um fundo de compensação. Esse fundo de compensação ia ser utilizado quando tivesse essas altas do dólar que tem impacto ali no combustível, alta do barril que tem impacto direto no combustível. Mas aí, Cabral, tem um ponto completamente de disputa dentro do Congresso, do governo, porque não se chegou a um consenso de como vai se estruturar esse fundo, qual o prazo desse fundo, a origem do recurso desse fundo. Então, eu acho que a PEC vai ser mais uma proposta que vai ser colocada entre outras e o foco vai ser único, exclusivamente, essa questão dos combustíveis. Fechou.
Maravilha. Até todo mundo muda Ficou agora, tempo, é isso? né? Agora você vai. Não, o Leôncio ia Agora, fazer mais ô, perguntas. Eric, então o melhor dos mundos para os governadores seria o seguinte, olha, vamos abraçar essa PEC, reduzir o ICMS por 1 ano, certo? Porque aí eu me elegendo, eu volto a ter, é isso? Eu volto a ter lá a arrecadação? Pode ser, eu acho que é um bom cálculo que você colocou. Eu acho que aí reduz durante 1 ano, justamente um ano eleitoral, né, Gani? Um ano que vai bater ali outubro, novembro, dezembro, e aí realmente a partir do ano seguinte, ele então retomaria toda essa arrecadação prevista. E tem um discurso também lá em Brasília, Gani, entre os políticos, que os governadores também têm que ajudar nesse momento, porque eles já tiveram o caixa bastante irrigado por essa fonte nos últimos anos. Então tem um apelo também político lá para que, poxa, eles também abram mão. E se não abrir mão, vai ficar esse constrangimento que eu te falei. Vai ficar autorizativo. E aí a gente vai ver 2, 3 governadores na linha de autorizar a redução e os outros que ficarem de fora vão ficar aí, então, bastante expostos num ano eleitoral. E o presidente Bolsonaro também vai usar isso. O presidente Bolsonaro já vem usando nessa linha de que a boa parte do aumento dos combustíveis se deve a uma política estadual e ele vai olhar, então, principalmente para os estados onde ele tem adversário e vai apontar, ó, tá vendo, eu fiz a minha parte, eu estou fazendo a renúncia de 50, 60 bi, mas o governo XYZ, os governadores XYZ não estão. Então, acho que vai ficar, no final, todo mundo deve embarcar de alguma forma nessa proposta. Ainda mais o governador que almeja ser o presidente, né? No caso do Dória, aí vai, acho que abraçar fortemente, né? Senão o Bolsonaro tem um discurso forte contra ele, né? Uma coisa que eles podem fazer é o modelo inglês, né? Vamos chutar aqui, imagina que o litro da gasolina custa 1 libra. Se o petróleo sobe, ela deveria custar 1,10. Ela vem para 1,05 e se recolhe menos 5 centavos de imposto. Então, ela tem, para cima a volatilidade é menor e para baixo eles deixam a volatilidade. Então, se ela tiver que ir para 90, ela não vem para 9,5, ela vem para 90. Mas se ela tiver que subir, ela sobe um pouco menos e o estado e o município, eu não sei como é que é a arrecadação lá, se é federal, estado e município, trabalha com imposto. Pô, isso seria perfeito para o governador. Falar, ó, no meu território a gasolina custa entre tanto e tanto durante o mês. Dentro desse debate, Gani, o que os investidores também estão bastante apreensivos é para ver se isso vai chegar também à possibilidade de mudança da política de preços hoje da Petrobras. Porque tem proposta hoje dentro do Congresso que vai justamente nesse ponto. Não acredito que esse vai ser o desfecho. É um debate que ainda vai começar, mas o investidor está bastante apreensivo nisso, porque você mudar a política de preço da Petrobras tem todo o impacto na empresa, e aí vocês conhecem mais disso do que eu. Então, assim, é um tema para a gente colocar no radar, aquilo que a gente já brincou em outros programas. Vai ser a nova PEC dos precatórios na agenda de Brasília e eu acho que na agenda do investidor também. Agora, deixa eu entender uma coisa, Eric. O orçamento está dado, foi aprovado e tal. Como é que essa PEC, então, é fora do orçamento? Tecnicamente, como é que é isso? É fora do orçamento? Afeta o orçamento? Eu sei que no final das contas não faz diferença porque é mais dinheiro sendo gasto, né? Mas tecnicamente... Bom ponto. Por que é PEC? Porque por ser uma proposta de emenda à Constituição, não precisa, então, ir direto responder à Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. E aí, o que acontece com isso? Você cria o gasto e não precisa apresentar uma compensação do gasto. Outra forma, uma medida provisória, outro tipo de projeto, você tem que mostrar de onde você está tirando recurso, mostrar ali a compensação disso. Por uma PEC, não. Por isso que a PEC, de certa forma, vai abrir esse rombo fiscal e pode ser feita essa leitura que é um rombo fora, sim, do teto de gasto. E é aí que está a preocupação do investidor, porque hoje existem cálculos que mostram que 50, 60 bi para o governo federal, mas se estender para todos os estados, tem cálculos que mostram que a renúncia pode chegar a 200 bi. Mas dentro desse debate tem um outro ponto que é importante trazer para vocês, que é o seguinte. Há essa preocupação com o fiscal, 50, 60, que pode chegar até 200 bi, como eu coloquei para vocês.
Mas também há um outro lado que o investidor está olhando, que é o seguinte, a redução do preço do combustível pode também ter impacto justamente aonde? Na inflação. Então tem investidor que está olhando para a inflação e tem investidor que está olhando para o fiscal. Qual vai ser a convergência disso na Bolsa? Essa é a minha grande dúvida, tá? E se vocês descobrirem, Cabral, você que acorda às 6 horas da manhã, até antes, me mande um WhatsApp. Descobrir, o mercado vai para esse lado, porque esse também parece ser um dilema. Se vai precificar isso de uma forma positiva ou negativa, tendo em vista que tem essa peça do fiscal e tem essa peça também da inflação, que há cálculos que mostram que pode se reduzir em 1 ponto percentual aí a inflação deste ano, chegando a cerca de 4%. Se eu tivesse que apostar, o mercado ia preferir inflação. O fiscal já ganhou fama de arrombado mesmo, já arrombaram tudo desde o ano passado. Então, mais 50 bi para um lado, para o outro, segue a vida. Ou seja, agora acho no que a cenário notícia positivo, da inflação fica mais positiva do que o fiscal. O fiscal já foi, já acabou. Sempre foi assim, né? O teto dos gastos acabou em dezembro, acabou. Então, tá no preço. Segue o jogo. Ô, Eric, só pra gente não falar que não falou das flores, terceira via. Pô, você viu o Moro todo soltinho no Flow, lá na Flow. Pediu até pra ir fazer xixi. Eu vou ali fazer o banheiro e já volto. Tá todo soltinho. Rindo, ele ri assim, né? A gente tava falando com o Eric aí mais cedo. Sabe como é que se chama isso? Media training. Sim, eu conheço um cara que treinou o Tombini. É um amigo meu mesmo. O Bolsonaro, você conhece ele de o Bolsonaro, antes de ser eleito, ele participou também várias vezes lá na Luciana Gimenez, né? O Moro tem que ir pro povão. É Luciana Gimenez. Você gosta do Ratinho? Ratinho. Você gosta do Ratinho, é isso? O meu sonho, sério, tem gente que tem sonho de ir a Paris, tem gente que tem sonho de ver o Louvre, o meu sonho é passar de teste de DNA como amigo do cara. Eu tenho muito sonho, muito. Jogar coisa assim um no outro, deve ser muito maneiro. Ah, não, ir pra Harvard. Mas é Harvard, compra passagem e vai, mano. Faz um curso lá que não precisa fazer vestibular, nada. Agora, no Ratinho, tem que ter contato. Conhece ninguém que tá grávida aí? Vocês não? Conhece ninguém que tá grávida aqui? Mas eu conheço gente na produção do Ratinho, se você precisar. Eu levo. Só no dia do DNA. Não quero outra coisa, não. Quero o dia do teste do DNA. Eu trocaria por essa passagem de Paris aí. Eu acho que tá valendo o preço. Porra, Eric, os caras têm cada sonho, eu vou te falar também. Paris junta dinheiro vai. Agora, ir pro Ratinho DNA, mano. Ô, Eric, você iria no programa da Luciana Gimenez ou do Ratinho? Acho que eu prefiro ir para Paris. Ser político é isso aí, né? Tem que ir na Luciana Gimenez, mas você sabe que tem uma pessoa aqui do grupo que vai começar a chuveira. Só vive na outra emissora, hein? Ô, Cabral, me defenda aí, por favor. Não, Daniel Morales tem um ciúmes do Gani, que é uma coisa enlouquecedora com a emissora. Tudo que ele fala, vai para outra emissora, só que tá maquiado de beiça rosa. É porque ele vai, você ninguém convida. Ninguém quer saber de você. Você só tá no Chaves ou no Pica-Pau. Cadê? Eu tô no Pica-Pau, no Chaves. Tem essa charge aqui, já viu? Já mandaram. Deixa eu voltar no ponto do Filipão, viu? Eu acho melhor, viu, Eric? É melhor. O programa. O papo foi muito longe aí, vamos voltar. Puxa o papo aí, o Filipão, senão o Cabral vai embora. Mas voltando nesse ponto do Sérgio Moro. Gente, nesses últimos 3 dias a gente tem um fato novo e a gente vai ver uma escalada, eu acredito que é outra agenda do Congresso, tá? Que vai ser essa questão da CPI, que pode ser instaurada contra o Moro, para o Moro explicar como é que foram gastos, como é que ele recebeu o recurso quando ele prestou a consultoria lá nos Estados Unidos. É importante porque a instalação dessa CPI, a gente vai ver um movimento muito interessante, que é o PT, junto com a turma do Bolsonaro, indo num combate contra o Moro, num momento que agora é esse começo de ano, em que havia uma expectativa muito grande para que o Moro começasse a decolar nas pesquisas. E o que a gente vai ver nesse começo de ano? A gente vai ver um Moro preso dentro de uma comissão, tendo que responder como é que recebeu, se declarou no imposto de renda, já estão fazendo levantamento no COAF, já tem uma linha paralela ali dentro do TCU também fazendo questionamentos. Então,
Para o Moro, que era um momento dele começar a aglutinar alguns partidos, começar ali a ver se realmente vai ter resultado, alguns movimentos dentro das pesquisas, ele pode ficar preso aí nos próximos 2, 3 meses, dentro de uma CPI, se justificando, e ali tem muita casca de banana, ali ele vai ter que explicar realmente o porquê, como que recebeu esses recursos, e tem um fato, Felipe, que tem chamado a atenção, por que até o momento ele não apresentou isso, por que até o momento ele não matou já na raiz esse movimento. Então, a gente vê que no mundo político, para os adversários do Moro, faz todo sentido emparedá-lo agora com esse tema, e esse deve ser também um dos temas centrais nessa retomada das atividades. Então, ICMS, como o Gani colocou, ICMS, essa questão dos combustíveis, a CPI do Moro, que pode enfraquecer na largada, e também tem a CPI da fake news, que aí já vai focado mais no Bolsonaro, e também tem um foco aí para tentar desgastá-lo. Então, a agenda de Brasília deve voltar bastante animada, apesar, Cabral, de a gente estar em recesso nesses dias, a turma está trabalhando bastante nos bastidores aí, para quando voltar, a gente vai ter muita discussão por lá. Então, resumindo, você que é bolsomito, fala de esquerdalha, você que é PT, fala de bolsomito. É tudo amigo. Todos vão sair para jantar. Então, você que é bolsomito fala mal do PT, vão se unir. Você que é PT, que fala que Bolsonaro é genocida, vocês também vão se unir. Isso é maneiro pra caramba. A língua é o chicote do corpo, mano. É porque ali tem um adversário em comum, né? Mas não são inimigos? Se são inimigos, não podiam se unir, pô. Não, o único blindado aí parece, então, é o Cirão, né? Cirão... ele tá doido. Não é? Faz uma pergunta pro Ciro. Você já entrevistou o Ciro? Eu já entrevistei o Ciro. Ele não se beneficia com isso daí, ô Eric? Como, Gani? O Cirão não se beneficia com isso daí? Cara, o Ciro tem um problema dele estar num eixo político que tem o Lula. E o Lula, de certa forma, meio que coloca ali um teto para o Ciro. E o Ciro hoje, Gani, tem dificuldade dentro do próprio partido. Ele foi lançado oficialmente pelo partido sexta-feira passada lá em Brasília, mas tem muito deputado dizendo, o melhor não é gastar dinheiro com a campanha do Ciro, o melhor é gastar dinheiro para os deputados, para reeleger deputado, porque é aquilo que eu já comentei com vocês. O tamanho da bancada eleita, agora em 2022, é que vai representar depois o tamanho do fundo eleitoral, do fundo partidário, ou seja, recurso para o próprio partido. Não é candidatura a presidente. E há a leitura dentro do próprio partido de que ele não vai conseguir avançar. E aí tem essa questão também que eu falei, do fator Lula, que dificulta bastante ele avançar dentro desse centro-esquerda. Entendi. Não, Eric, o que eu ia te perguntar, o Gani perguntou muito bem do Ciro, né? E olhando essa movimentação aí de Moro, que já estava começando, né, a se desgarrar um pouco, eles sempre estavam mais empatado ali com o Dória, sempre mais ou menos na mesma linha, e começou a subir um pouquinho. O que parece, pelo menos por isso que você comentou, que turma da esquerda e turma da direita, principalmente bolsonaristas, vão para cima do Moro numa possível CPI, o que parece é que eles querem um ao outro, né? E cada um que começa a se despontar, a colocar a cabecinha de fora ali de terceira via, já toma uma marretada, porque um precisa do outro, o outro precisa do um, para pelo menos ter uma chance de eleição. É mais ou menos essa a percepção, tanto de lulistas quanto de bolsonaristas? Eu acho que você traz um ponto muito bom, Felipe. Por que a turma do PT e a turma do Bolsonaro querem ir para o segundo turno e matar já na raiz o nascedouro de uma terceira via? Porque a terceira via, no caso do Moro, é novidade. Por ser novidade, ninguém sabe o que pode acontecer. É um pouco o que foi o Bolsonaro em 2018. Foi uma novidade. Ele, por mais que esteja na política há mais de 30 anos, ele foi considerado como um outsider na ocasião. Então, o Moro é o fato novo. E o PT conhece muito bem o Bolsonaro conhece muito bem o PT. E para algum desses ser o vencedor, o PT ou o Bolsonaro, eles vão disputar justamente o eleitor de centro, que é onde o Moro está começando a construir uma candidatura. Então, matar na raiz esse movimento de centro vai ser interessante para esses dois adversários, porque depois eles vão tentar justamente colher ali dentro para pendular para algum lado no segundo turno essa disputa eleitoral. Prefiro conhecer meu inimigo do que disputar contra quem eu não conheço, é isso? Exatamente, Cabral. Maravilha. Eric, então,
considerações finais aí, vou te liberar, porque afinal hoje nem é segunda-feira e você já dando aula aí pra gente. Deixa seus comentários finais aí, por gentileza. Turma, encerrar falando de Eletrobras. Estava previsto para hoje uma sessão do Tribunal de Contas da União. Havia uma expectativa de retomada aí do processo de modelagem dentro do tribunal. Isso não vai acontecer hoje e também não tem previsão de quando esse processo vai voltar para a agenda do Tribunal de Contas. Por que isso é importante? Porque a gente vai entrar agora nesse processo eleitoral e pode ser que, se continuar de lado esse processo dentro do TCU, numa possível vitória do PT, já está bastante clara que a agenda do PT não conversa com privatização. Então, para quem olha para o setor, vamos acompanhar, porque ainda tem muito espaço dentro dessa questão da Eletrobras e o que estava previsto para hoje não se confirmou e não tem uma data para esse julgamento. Então, eu queria encerrar para vocês com essa informação, porque tem muita gente que nos questiona sobre essa questão setorial, e agradecer demais essa participação aqui presencial com todo mundo. Eu nunca tinha visto todo mundo junto aqui, vocês ficam que nem escola, tudo parece menino de colégio aqui, arrumadinho. Essa é a ideia. Boa, sensacional. Tirar uma dúvida aqui contigo. Quem falar com quem, Cabral? Esse livrinho aqui volta para Brasília, tá, gente? Esse aqui volta comigo para Brasília. Até mais, galera. Um abraço. Valeu, Eric Decar aqui com a gente. Muito bom. Valeu, Eric. Ele levantou mesmo. Apareceu o Cabral. Ele não só ameaça como você, ô Cabral. Sensacional. Pessoal, seguimos aqui com a nossa programação. Esse é o BMC Market. A gente está no esquenta, né, para o Fed. Daqui a pouquinho saem as informações, daqui a pouquinho sai o comunicado lá do Fed e logo em seguida a gente tem a entrevista coletiva com o Jerome Powell, que a gente vai colocar no ar aqui, a gente vai fazer a tradução simultânea com o Rafael Lara, a gente vai trazer todas as informações. Hoje é o dia do Fed, a gente vai ver toda a movimentação do mercado com a política monetária lá dos Estados Unidos. Inclusive, o pessoal estava chamando a atenção aqui para uma alta bastante importante da Nasdaq. A Nasdaq está subindo 2,43% agora, depois de ter caído bem forte ontem. Hoje sobe 43%, o S&P subindo 1,47% e o Dow Jones subindo 0,87% nessa expectativa do Fed, nessa movimentação, nesse esquenta do Fed. E a Bolsa Brasileira deu uma arrefecida aí nos ganhos, mas mesmo assim 1,65 subindo aos 112.023 pontos. Vamos seguir aqui com a nossa programação, vamos chamar aqui o Gani, o Cabral, o Morales, para a gente continuar com o nosso BMC Market aqui. Estamos aí na porta do Fed, né? Vamos ver o que eles vão falar daqui a pouquinho e também na porta para falar com o Edu Becker, que daqui a pouquinho está aqui com a gente trazendo suas análises aqui. Mas vamos, Cabral, deixa suas considerações aí para a gente poder fazer essa troca aí de programas. IPCA 15 deu metástase, quer dizer, vários componentes estão com preço inflacionário. Banco Central, no relatório de inflação, tinha falado de 0,15 para janeiro fechado, quer dizer, não é janeiro fechado, porque eu tenho 15 dias de dezembro e 15 dias em janeiro. Deu 0,58. Isso, eu acho que tem inflação, fogo no rabete com Omicron. Eu acho que pode dar droga até março isso. Depois pode ser que acalme. Depois, vamos ver. Gani, fala aí pra gente, o que você destacaria aí nessa quarta-feira? Eu acho que vale a pena ficar aí de olho nas análises do Eric, que essa PEC dos combustíveis vai dar o que falar. Acho que vai ser aí o assunto que vai dominar a política aí, concordo com o Eric, nesses primeiros meses aí do ano. Boa, maravilha. E aí, Daniel Morales, o que mais que você destaca aí pra gente nessa quarta-feira pré-Fed aí? Olha, eu destaco aqui uma notícia interessante que é o assunto principal da internet agora, nesse momento, que é a Amazon, que a gente falou no início do programa. Hoje a Amazon resolveu distribuir vários cupons de desconto para o site.
E aí um erro no sistema fez com que cada cupom que as pessoas fossem colocando, elas fossem acumulando. Então, muita gente pegou produtos de graça no site da Amazon hoje pela manhã. E tem muita gente aí reclamando agora que não está conseguindo receber o produto. Então, vale aí pela informação interessante aí, o assunto mais comentado da internet no dia de hoje, que é a Amazon. Como dizia o meme lá, 2 palavras para a Amazon: parabéns. Parabéns. Poxa vida, complicado, hein? Complicado. Só que acabou o desconto, tá? Se alguém entrar agora, não adianta, acabou o desconto. Ah, não dá mais? Não dá mais, acabou. Eu tava entrando aqui. Eu já tava entrando aqui também, mas já falaram que bloquearam os cupons. Ah, beleza, então. É isso aí, então, pessoal. Vamos já chegando ao fim aqui do nosso BMC Market. Valeu para todo mundo. Daqui a pouquinho o The Trade chegando. Eu só quero destacar uma notícia muito importante aqui, porque a gente está acompanhando toda essa movimentação mundial e o secretário de Estado lá dos Estados Unidos, Blinken, ele fez uma entrevista coletiva falando sobre essa questão geopolítica, sobre a Rússia. Inclusive, a gente tem imagens aí, olha o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele falando que os Estados Unidos transmitiram formalmente suas respostas escritas para a Rússia nessa quarta-feira. Diz que a resposta dos Estados Unidos à Rússia nesse documento inclui preocupações levantadas pelos Estados Unidos e também pelos aliados, falou sobre a possibilidade de medidas de transparência recíproca e sobre a postura da força lá na Ucrânia. Disse ainda que vai garantir o suprimento de energia global não seja interrompido em caso de uma ação da Rússia, ou seja, uma das grandes preocupações, né, se um possível conflito poderia trazer consequências aí de fornecimento de energia, principalmente lá na Europa. O Blinken falou que vai garantir o suprimento de energia. E falou ainda que resta à Rússia decidir aí como que vai responder, porque está pronto de qualquer forma. A embaixada dos Estados Unidos em Kiev vai permanecer aberta, não vai fechar a embaixada, vai seguir aberta, mas está esperando aí uma resposta da Rússia. Essa é a movimentação e isso é o que acabou de falar o secretário dos Estados Unidos, secretário de Estado norte-americano, o Antony Blinken, lá nos Estados Unidos. Essas imagens de agora há pouco. Alan Gani. Não, eu quero saber como é que ele vai suprir a demanda energética da Europa, só isso. Muito boa pergunta, hein? Eu vou transmitir ao secretário. Só isso. Né? Será que ele pode responder agora? Tem uma solução, é que eles são muito inocentes, né? Chama a Dilma, estoca vento, põe no avião, abre o saco, roda o negócio lá, produz energia. A cambada de inocente. Gente, é tão fácil estocar vento. Pô, pelo amor de Deus. Maravilha. Bom, vamos, já que a gente tá por aqui, vamos continuar. Deixa eu chamar vovô garoto? Deixa, mas deixa. Cortaram pra mim, mas. Corta pro Cabral. Chama ele, corta pro Cabral e deixa o Cabral. Eu deixa agora. O Cabral fazer a. Sabe aquele papo? Você não tem aquele senhorzinho que quando você vai pra um lugar, você vai por onde você vê, você tem vontade de pegar num braço e botar assim pra andar no mercado. Você tem vontade de apertar. Todo mundo tem assim. Todo mundo é força de expressão, né? Eu, por exemplo, não conheci meu avô. Quando eu nasci, meus avós, infelizmente, já tinham falecidos. Mas todo mundo tem aquele senhorzinho que você tem vontade de apertar, que você tem vontade de contar uma história, que você tem vontade para levar a vacina do Covid. Vovô, vamos tomar a vacina do Covid? Eu não sei porque eu recuperei isso tudo para chamar meu brode, meu amigo, meu camarada, vovô garoto, Eduardo Becker. Cadê você? Grande Eduardo Becker. Primeiro que vou, eu só vou. Eu quero pedir um favor para o meu amigo de verdade, Alan Gani, que está aí ao seu lado. Gani, por favor, estrangule o Cabral até ele parar de respirar. Eu assumo o cadáver. Farei isso. Que beleza! Maravilhoso. Começamos muito bem. Becker, nós vamos fazer a novidade. Você virou dentro do Day Trade o Marketing um grande programa até o Fed falar. Porque hoje está todo mundo nessa expectativa de Fed. Hoje está todo mundo na expectativa do Fed, então a gente vai fazer um bem bolado aqui, já que a gente está no Marketing, meio Day Trade, com Becker, com Cabral, com Gani, todo mundo. Vamos bater papo do Fed.
Ô Becker, a minha primeira pergunta, inclusive, se você quiser já também, se puder, né, se conseguir fazer uma análise, a gente está vendo movimentação de bolsas americanas, né? Nos últimos pregões, uma grande oscilação, grande volatilidade, caindo e hoje subindo. Eu queria saber como que você está analisando tudo isso, Becker, por favor. Olha, eu compartilhei a tela? Sim. Enfim, eu olho bastante o mercado nacional, eu não olho muito o mercado internacional, porque esta correlação, na minha visão, já não é tão forte quanto era no passado. Se você olhar aqui, eu vou pegar o mini S&P, porque eu não consigo acessar bolsas americanas aqui da minha plataforma, eu teria que abrir um site aqui específico para ter acesso às bolsas de lá. Mas isso aqui é mini S&P futuro, que espelha o mercado de lá. Então, se você olhar aqui, claro, isso aqui é quase uma renda fixa, né? E agora ele faz uma correção do ponto de vista gráfico, exclusiva e essencialmente gráfico. Ele quebra uma longa linha de tendência de alta que vinha aqui desde outubro. Veja, minha visão é grafista, não fundamentalista. Ele quebra essa linha de tendência de alta com candles de forças, corpos cada vez maiores. Só que chega um momento em que ele atinge este fundo aqui, que se deu no início de outubro, e ele faz uma recusa bastante importante. Esse paviozinho aqui significa o mercado tentou descer com bastante força, mas imediatamente entrou força compradora, né, e fez o preço voltar. Não bastasse isso, ele fez esse outro padrão aqui, que é chamado de inside bar, que é uma contração de volatilidade, prenúncio de um movimento de alta. E do fechamento de ontem à abertura de hoje, tivemos uma abertura em gap. Ou seja, o mercado mostra pelo menos do ponto de vista gráfico, uma grande vontade de subir. Esta figura aqui, né, essa pin-bar aqui, quando ele faz um pavio abaixo do fundo anterior e é recusado, isso se chama trap, armadilha em inglês. E, normalmente, um trap, quando ele é rompido, ele projeta, no mínimo, o seu tamanho para o futuro. Então, eu acredito que o preço, né, o S&P, possa vir buscar essas regiões aqui nos próximos dias, mas lembrando que isso não é garantia de que ele vai subir. O mercado, quando rompe uma linha de tendência de alta, ele costuma voltar para testar esse rompimento e depois descer. Então, isso é uma possibilidade. Então, eu diria o seguinte, para o curto prazo, eu acho que é alta, ele vem a testar ou esse fundo aqui, ou essa linha de tendência de alta, mas vai depender dos desdobramentos da Crimea Remake, ou seja, da Ucrânia, isso aqui poderá cair. Mas eu não sou mãe de nada. Becker, deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. Hoje saiu o IPCA 15 e uma das coisas que ajudou a pressionar foi alimentos. Você, como uma pessoa que ama commodities, como é que está a visão grafista aí de, sei lá, boi, milho, etc.? Então, Cabral, eu opero, você sabe disso, né? A gente é amigo pessoal. Quer dizer, amigo assim, você fica me xingando, mas enfim. As commodities, elas têm pouca relação com isso, né? Porque o que acontece com commodity? O que faz a commodity mover é um conjunto de fatores, não é um fator específico ou outro que tem uma relevância maior. Commodity, assim, demanda, estoque, produção e clima. E principalmente o clima, é bastante variável. Então, a beleza do mercado futuro de commodities é a descorrelação que ela tem com os demais mercados. O dólar pode estar subindo, pode estar descendo, e milho e boi não são afetados. Os únicos que não, mas a minha dúvida é o seguinte, de fato, são as soja. Minha dúvida seria o seguinte, pela sua avaliação gráfica, a expectativa do boi nas próximas semanas poderia ser mais aumentar ou diminuir, para ver o quanto isso poderia pensar para IPCA para frente, entendeu? IPCA de alimentos. Tá bom. O que acontece com o boi? O boi está numa região, se você olhar aqui, né? Ele está de lado aqui há 15 dias já. Por quê? Porque ele caiu numa armadilha. Veja,
o boi ele pertence a um negócio chamado ciclo agropecuário, né? É um ciclo longo. Neste momento, o boi está engordando, porque ele vai aproveitar o pasto que começa a crescer na primavera. Então, não tem muitos negócios de boi nesse período, só que os fornecedores precisam entregar. E o que eles fazem? Como não tem boi, eles abatem as fêmeas, que são matrizes. Então, faltarão bezerros para engorda na próxima fase do ciclo. Então, a ideia é que... E outra, boi confinado agora também sai caro. Por quê? Porque o milho, a saca de milho que compõe a ração do boi, está R$100, está muito caro. Então, não tem boi para entregar. Só que o preço está muito alto e ninguém compra. Então, ele está meio que amarrado nessa região aqui. Mas a minha perspectiva é de que o boi é para cima. Eu acho que o boi atinge facilmente esses patamares aqui de 370. Eu acho que fica bem caro. Só um Fala segundo, aí, só, Cabral. Dani, um segundo. Não, Esse mas- 370 você imagina em quanto tempo? Em até quanto tempo? Vai, eu sei que não tem preciosismo, mas até final do ano, até meio do ano. Eu acho que até setembro, outubro. Porque, veja, a menos que ele dê uma pancada como essa aqui, né? Aumento de 5% num único dia. Mas veja, cada candle desse aqui é um dia. Olha a contagem de candles. Levaram 32 dias, né? 33 dias para ele subir só isso aqui. Eu acho que ele levará mais, porque o preço sobe fazendo zigue-zague. Graficamente, o que o preço faz? Ele vai romper essa linha, esse topo aqui, vai vir, vai testar, vai voltar, vem testar aqui de novo, até chegar aqui. Cara, eu acho que isso aqui demora pelo menos uns 6 meses, mas isso aqui é Cartion Chuté, aquele filósofo francês. Ô Becker, você sabe qual é a nova série da Netflix? Tá na boca do povo aí, uma baita audiência, todo mundo quer ver? Não, eu não assisto Netflix. Eu assino, eu sou daqueles que É assinam, Edu Becker analisando a Netflix. Você pode fazer isso para nós? Ele não tem internacional. Você não tem internacional? Não tem internacional. Mas não Eu consegue não tenho baixar internacional. aí? Pô, que pena. Eu consigo aqui no... Peraí, deixa eu... Peraí. Trading View. Eu tenho Trading View aqui, eu consigo, mas tem propagandazinha aqui no canto, né? Qual que é a Netflix? Ações? Peraí. Netflix. Esse aqui, achei. Pronto, tem. Agora tem. Nossa, o que aconteceu com a Netflix? Meu Deus. Esse é o gráfico de 1 hora. Deixa eu voltar aqui para gráficos diários e semanais. Gráfico diário. Mesmo assim, a Netflix, eu não sei o que aconteceu em termos de fundamento, mas ela fechou um gap grande aqui, né? Um gap aqui de pelo menos uns... Aqui, pelo que está me mostrando aqui, 19%. Não sei o que aconteceu. Mas ainda a tendência é de alta. Por que eu digo que a tendência é de alta? Porque graficamente, se você olhar aqui, ó, ela está agora rompendo essa linha de tendência de alta. Para eu dizer que ela está fazendo topos e fundos descendentes, ela precisaria voltar para cá e aí sim descer, fazer a figura do pivô de baixa. O que é um pivô de baixa? É um zigue-zague descendente. Por enquanto, graficamente, é só uma correção, e essa correção não para aqui não. Eu acredito que essa correção deva buscar pelo menos, deixa eu pegar um retângulo aqui, pelo menos este fundo aqui, ó. Este fundo aqui, ó. Ah, meu Deus. Vamos ver se vai. Eu acho que ela deva buscar esse fundo aqui ainda, né? Então, eu vejo perspectivas baixistas para a Netflix no curto prazo. Alguém sabe me dizer o que aconteceu aqui para ela fazer esse... Ô, louco. Resultado, Edu. Resultado veio menor do que o esperado e aí deu ruim. Caiu Deu rod. bastante. Entendi. Porque se você olhar no gráfico semanal de Netflix, ela é uma empresa que vem buscando topos cada vez maiores. Eu estou vendo uma figura interessante de price action aqui, na verdade, chamada Tree Push. O Tree Push é quando ele dá 3 tentativas fortes de subir e não consegue, frustra. Então, o Tree Push, o alvo de um Tree Push é a base da própria formação, ou seja, aqui.
o que corrobora essa minha visão de que ela deve fazer um zigue-zague para baixo ainda, graficamente. Boa. Ô Edu, o Gani perguntou da série, uma das séries mais vistas aí na Netflix é do Neymar agora, né? E falando em Neymar, eu queria que você desse uma olhada em Local Web, que só tá caindo. Deixa eu voltar aqui. Local Web. Quem sabe faz ao vivo, né? Ô, louco. Essas horas o Cabral não nem levanta, né? Ele não entendeu a piada. Eu fiz uma pergunta para você, maluco. Local Web está caindo e continuará caindo, pelo jeito, hein? Ela veio aqui, formou este triângulo aqui, que é uma figura de baixa importante, né? E aí rompeu esse triângulo, projetou o alvo desse triângulo, 100% desse triângulo, da altura do triângulo para baixo, né? E ela atingiu, você veja com que precisão, né? Esse 100% aqui, essa altura toda foi projetada e ela chegou aqui. Agora, no momento, ela faz ainda aquilo que na análise gráfica é chamado de bandeira de baixa, que é uma figura de continuidade. E se é de continuidade, a gente só continua uma coisa que está fazendo. Portanto, cair. Eu acredito que os próximos alvos para a Local Web, se alguém está posicionado aqui, eu tenho lenço aqui para alugar, eu acho que os próximos patamares estão aqui, e eu acredito bastante que ela venha aqui, para essa região aqui, porque ela deve replicar este comprimento aqui a partir daqui, por simetria. Então, eu acredito em Local Web a 2,70. Que triste. Tá quanto agora, Becker? Eu não consigo enxergar daqui. 9,38. Eita. 9,38. Boa. Ô, Edu... Não, peraí. Pode falar. 9,39. Boa. Diga. Vamos lá. Ô, Edu, agora há pouco você falou de boi, você viu aí a possibilidade de alta, né? Eu queria ver o que você acha de milho, que também é uma parte importante aí pro agro. Sim, milho é o que paga minhas contas aqui em casa. Né? Olha, eu gosto muito, sim, eu tô sempre falando em milho. Eu vivo disso. Eu sou um galo. Eu sou um galo fortão. Para. Eu falei pro Cabral deixar de ser covarde e começar a operar esse negócio. O nosso amigo William Bonner está tirando dinheiro disso aqui. O Cabral é capaz. Você sabe o que paga as contas do Cabral, Becker? O quê? Vilas no México. Meu Deus. Não, mas olha que bonitinho. Para os fundamentalistas descrentes, olha que coisa interessante. Se eu ligar este topo com este topo, a extensão, o prolongamento desta linha dá exatamente aqui onde houve uma recusa, ou seja, paviozinho é recusa. Entrou força compradora, de repente vendedora e começa a jogar o milho para baixo. É claro que depois de uma boa esticada dessas, batendo num sinal de resistência como uma linha de tendência de baixa, é natural que o milho faça alguma correção. E ele deve fazer... como é que a gente estima a correção em análise gráfica? Ou em suportes e resistências, ou em Fibonacci. Como aqui nós não temos um suporte, uma resistência muito relevante, né? Isso aqui ficou meio bagunçado, eu diria que ele deve voltar aqui para os R$ 97 antes de retomar uma alta, o que é saudável e desejável, né? Movimentos que esticam muito costumam reverter rapidamente. Então, eu espero que o milho venha até aqui para depois subir e aí voltar. Porque o milho, ele sofre de um outro... Toda commodity tem um probleminha, né? O problema de grãos em geral. O problema de grão é chuva na colheita e seca no plantio. E outra, estoque também. Estoque, demanda e produção de outros países, etc. A USDA, né, que é o Ministério da Agricultura americano,
ele abaixou as previsões de produção de milho para o país, para o mundo inteiro, Estados Unidos, Brasil e etc. Por causa de clima, laninha e esse tipo de coisa. Tem um fundamento aí envolvido. Não dá tempo de explicar aqui, é muita coisa, mas enfim. Mas a perspectiva fundamentalista do milho é de alta. Então, milho que já esteve em patamares muito baixos, milho que já chegou a custar aqui embaixo, se você olhar aqui, R$20, R$28 a saca, ele está agora trafegando na faixa entre os 90 e 100, e eu acho que passa. Graficamente, pelo menos, eu acho que passa. A escassez de milho no mundo e a demanda, né, por milho, porque milho é comida, né? Milho é para fazer comida. A gente costuma dizer que os grafistas de milho, os operadores de milho, costumam dizer que frango é milho de asa e porco, que é bastante consumido na China, é milho com pata. Então, China, um grande consumidor de milho, eu acredito que vai forçar os preços para cima, dada a ausência e a escassez de milho. Então, milho é para cima. Claro que, graficamente, no curtíssimo prazo, aí, nas próximas semanas, ele deve fazer uma correção, mas o caminho dele é para o alto e além, como dizia o tio do Cabral, aquele cara que dá risada. Maravilha. Edu, o Cabral tá querendo te dar tchau aqui. Pode descompartilhar sua tela, por gentileza? Porque daí a gente só dá um tchau para você e agradece. Mas já hoje foi rápido, hoje tem Fed. Hoje tem Fed. Aí o Powell vai falar daqui a pouquinho e a gente tá na expectativa aqui. Diga lá, Edu. Beleza. Não, falei, quem é Jerome Powell perto de mim? Imagina. Então, Beck, obrigado aí, meu amigo. Até semana que vem. A gente conversa aí. Terça-feira, fazer um programa melhor. Terça-feira. Valeu. Um grande abraço, meu camarada. Valeu. Valeu. Esse foi o Edu Becker aqui com a gente, trazendo todas as movimentações, a visão dele. Gráfica de várias empresas, o cenário também para as bolsas internacionais. A gente que está nesse esquenta do Fed, daqui a pouquinho, Rafael Lara, Débora Oliveira, Gabriel Monteiro chegando aqui ao vivo e também em cima do lance do Fed. Deixa eu separar algumas informações aqui, algumas expectativas, está todo mundo nessa expectativa, o que acontece com o Fed, o que o Fed vai divulgar, eles vão comunicar daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, vão fazer o comunicado e mais para frente, alguns minutos depois, o Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, vai trazer a sua entrevista coletiva para, trazer a sua visão sobre o que foi conversado com os dirigentes do Fed. Mas a gente tem algumas expectativas aqui do Fed, né? A gente precisa trazer bastante para vocês sobre taxas de juros, né? Será que vai ser mantido? Será que não vai ser mantido? Declaração atualizada, será que vai ter o progresso em direção ao pleno emprego? Será que vai indicar a taxa de juros já para a reunião de março? Será que vai ter alguma alteração, alguma mudança no plano lá de redução de compras programadas? Será que isso vai acontecer em março? Será que as compras programadas vão terminar em fevereiro, como alguns analistas do mercado já estão dizendo? Vamos falar sobre o quantitative tightening, né, que deve ser consistente com seus comentários da audiência de confirmação que foi no dia 11 de janeiro. E também sobre o Fed anunciar o fim abrupto das compras, né, seguindo o cronograma atual. Será que foi descartado? Será que não foi? Enfim, toda essa questão, toda essa movimentação do Fed e também a movimentação nas bolsas internacionais. A Nasdaq segue subindo 2,42, o S&P segue subindo 1,51 e o Dow Jones subindo 0,87. O dólar para baixo, 0,7 do dólar para baixo, aos R$ 5,40. E a Bolsa Brasileira segue para cima, 1,85 aos 112.238. Agora, para vocês ficarem muito bem informados sobre toda essa movimentação do Fed, vou chamar o Rafael Lara, ele que com a Débora Oliveira e também com o Gabriel Monteiro, vão ficar em cima do Fed, aí tudo que acontecer, todas as comunicações, as falas do Jerome Powell, para vocês que estão nos acompanhando aqui na BMC News.